voltamos então com os nossos slides que havíamos deixado com essa imagem, a casa de Thomas Jefferson na Virgínia. E demos uma grande volta em diferentes aspectos que valorizam a criação da Academia Real de Belas Artes, Escola Real de Belas Artes. Ela tem vários nomes, criada por Dom João VI. E esse é o contexto que acontece em vários países do mundo e no qual o Brasil está inserido de um modo legítimo e criativo e valorizado, não como cópia e imitação, mas sim como participação nesses grandes movimentos da modernidade que se inicia. Então vamos em frente. Aí está novamente a fachada, e há toda uma discussão paralela a essa da legitimidade da criação clássica dessa academia, com relação também ao que teria sido um rompimento com a evolução natural, entre aspas, da arte brasileira. Porque estávamos em pleno período barroco. O Fernando Cassatório de Garcia coloca no livro dele várias referências mostrando com imagens que no Brasil na realidade já havia todo um pré-neoclassicismo em construções até de igrejas muito anteriores à missão francesa. Ele cita várias construções que já têm um caráter em direção ao neoclássico. Então essa quebra do barroco para o neoclassicismo não teria sido tão brusca com a chegada da missão francesa. Mas de fato, se nós comparamos essas estruturas, fica evidente aqui a racionalidade na composição, na estrutura, nas proporções, e na igreja do Aleijadinho, Mestre Aleijadinho, essas curvas e a emotividade do nosso barroco. É a questão da decoração, que já falamos sobre ela ao falar de arquitetura. A decoração, quando você tem um apelo emotivo, se torna indispensável para a criação de uma atmosfera. Na racionalidade, a função prevalece e a curva desaparece, e a decoração também não tem um lugar preponderante. No barroco é evidente a importância da decoração, e não somente da decoração, mas da emoção. Com esse São João Batista, que está no Instituto Brenan, em Recife, eu chamo a atenção para essa característica muito humana também presente no barroco, e que vai ser recuperada no romantismo. Onde fica o sofrimento, onde fica a emoção quando nos tornamos apenas ou predominantemente racionais? E nos sites que discutem isso na internet, a gente vai ver que alguns apontam para o carnaval como um espaço e uma manifestação onde esse caráter do brasileiro sensual, emotivo, exagerado, decorado, muito cheio de vida e movimento, se manifesta. Então são questões culturais que de algum modo estão em processo. Como o Brasil vai equilibrar essa racionalidade com a sensualidade, a religiosidade com a lógica, com a ciência? Essas questões são as questões com as quais estamos lidando. Então fica aí essa comparação entre o neoclassicismo e o barroco, chegando ao carnaval como o nosso barroco, talvez. Vamos em frente. Esses textos que eu mantive no slide enquanto dou aula serão compartilhados com vocês, mas não vou lê-los aqui. Apenas vou fazer menção, achei esse professor Círio Simão, do Rio Grande do Sul, que tem um site muito interessante, onde aqui ele fala da história, a pretensão de Napoleão de ser a vanguarda não somente cultural, mas industrial, claro, científica, que é vencido pela Inglaterra. Então a Inglaterra toma a dianteira e o Brasil está inserido justamente nesses conflitos. Aqui está, então, uma representação do Charles Le Breton, esse francês que veio ao Brasil e morre no Brasil. Ele não dura muito aqui. Fica no Rio de Janeiro, vai morar no que seria o mato, mas era perto do centro. Hoje em dia, acho que é a Glória onde ele morou, e então não sobrevive. Cada artista desse, alguns voltam para a Europa, outros ficam no Brasil muitos anos, mas Le Breton vai embora logo. Então, são aí os nomes
que eu já citei, quando é criado em 1816, quando chegam os franceses, Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, demora 10 anos para ser construída, quando Dom Pedro inaugura já é a Academia Imperial de Belas Artes, e com a República, em 1908, com a reforma urbanística de Pereira Passos, Escola Nacional de Belas Artes. Aí está então uma gravura de época, com apenas o primeiro andar. No segundo andar era para ser a residência dos artistas. Eu já comentei em sala de aula com os alunos, que acharia muito interessante se no colégio houvesse a residência para os professores. É um ideal antigo, acadêmico, mas que de algum modo, acho que em algumas universidades inglesas, a gente vê em alguns filmes, os professores moram no campus. Isso estimula uma convivência e cria uma atmosfera de riqueza intelectual muito interessante. Era a pretensão desses acadêmicos franceses. Então aqui as várias referências, aquela provavelmente no seu auge, com essas esculturas que depois desaparecem, essa escultura de um grande ator na frente, o segundo andar construído, fotografada por Marc Ferrez. Em algum momento no livro se cita esses grandes fotógrafos que registram a mudança urbanística no Rio de Janeiro. E aqui o prédio já em decadência, cedido ao Ministério da Fazenda antes da demolição, com um terceiro andar onde tinha o teto, o telhado, usado para guardar documentos, provavelmente já sem as estátuas. Então, 3 fases desse prédio, que finalmente foi demolido. Aqui estão algumas imagens muito tristes da escadaria. Como eu já disse a vocês, que sonho seria entrar nesse prédio onde estiveram esses grandes artistas, com esses elementos decorativos que traduzem todo um respeito pela história, pela cultura. Quando eu cito na aula dada no colégio sobre arquitetura a reta e a curva, que expressa vida e respiração, eu esqueci de mencionar algo que eu já citei em anos passados, em sala de aula, que eu falo, se tivesse um arco numa porta ou numa janela, nós já sentiríamos de modo diferente o espaço, até respiramos de modo diferente. E o exemplo extremo disso é a abóboda. Onde existe uma abóboda, surge o templo. As próprias cavernas são já um pouco templos. Aqui perto de Brasília tem uma caverna magnífica, Terra Ronca, que é usada como templo. Ela inspira um espírito religioso. E ali se fazem cerimônias, casamentos, batismos, uma vez por ano. Eu estive lá e o lugar é altamente inspirador. As cavernas têm esse caráter e dentro delas até o som nos produz uma outra forma de consciência. Por isso, onde se quer um espírito profundamente religioso, essas estruturas das igrejas no gótico e dos templos que têm essas abóbodas, elas evocam um outro tipo de presença com o som, com o espaço, com a luz. Então, esses espaços teriam conservado essa história se tivéssemos sabido guardá-los. A fachada, então, do Jardim Botânico. E, já falando na aula sobre arquitetura, mostrei essa imagem, é o projeto do arquiteto espanhol que criou o prédio da Academia, atual Museu Nacional de Belas Artes, na atual Rio Branco, avenida central da capital Rio de Janeiro, nessa época. Então já falamos sobre arquitetura eclética um pouco, quando dei aula sobre arquitetura, esses assuntos se cruzam, eles estão ligados por diferentes pontos. E aqui está então a Avenida Central, que mostrei também na aula, mas chama atenção para a extensão da nossa Belle Époque. Essa é a Belle Époque brasileira, a Cinelândia atual, e um pouco que se reduz a isso. Vamos mostrar em algumas capitais brasileiras os teatros, as estações de trem onde essa arquitetura eclética se manifesta, que é a chamada Belle Époque, dessa renovação tecnológica, científica, urbana que a Europa viveu no começo do século XX e é o nosso reflexo, então, no Rio de Janeiro. Já falei na aula sobre o Morro do Castelo, vou falar mais um pouquinho, o Palácio Monroe e por aí vai. Então, primeiros artistas que vamos comentar da missão da Escola de Belas Artes, naquele momento Escola Real, e quando inaugura a Academia Imperial de Belas Artes, são artistas portugueses, porque a comunidade de artistas portugueses reage muito mal à chegada desses franceses. Debré, por exemplo, que fica 15 anos no Brasil, um artista importantíssimo, porque forma muitos outros, além de registrar nossa realidade de um modo riquíssimo, dá aulas na sua casa, porque não tem escola para ele dar aula. E esses artistas enfrentam então a oposição dessa comunidade de artistas portugueses que tinha poder no Rio de Janeiro. Então, esse é o primeiro diretor da Academia Imperial de Belas Artes, quando ela é criada em 1826. Então, chamo a atenção para o retrato de Dom João VI, feito em 1815.
um ano antes dos franceses chegarem. Então, Henrique José da Silva, nascido em Portugal, teve formação em Portugal, chama atenção para, como chamaríamos isso, a simplicidade, talvez a pobreza da representação do monarca. É uma estética bastante simplificada. E vou mostrar então o contraste para o retrato que ele faz já de Dom Pedro I, 10 anos depois. Se o retrato anterior era de 1815, em 1826 ele retrata Dom Pedro I já com um caráter neoclássico. Chama atenção para a coluna, em primeiro lugar, que é uma referência à cultura neoclássica, mas também para a presença de documentos sobre a mesa. Já falamos sobre essa representação de cultura e ciência e trabalho e informação quando vimos retratos de Napoleão, que já é representado com trabalho em cima da mesa. Já são conceitos mais republicanos, mais sociais. O monarca não é absoluto. Ele está dedicado a seu trabalho. Além das obrigações militares representadas pela espada, a igreja lá no fundo, mostrando a ligação dele, claro, e a legitimidade dele devido à presença da igreja. Mas a diferença com o trabalho anterior é enorme. Então, de algum modo, podemos pensar que Henrique José da Silva, em 10 anos de presença de franceses no Rio de Janeiro, teve que fazer o seu desenho e as suas referências avançarem muito. Simplício Rodrigues de Sá é outro português que veio para o Brasil e foi aluno já de Debré. Então já é um português influenciado pelo neoclassicismo desses franceses. Esse é considerado o último retrato de Dom Pedro I e é um retrato magnífico, já tem uma qualidade técnica e uma luminosidade, a clareza do olhar, a pureza dessas joias, que já é fruto então desse aprendizado com Debré. Debré foi aluno de Davi na França, eram inclusive parentes. Então essa filiação da arte brasileira chega até Davi, e aqui temos então o primeiro, faz parte do primeiro grupo de alunos desse pintor francês. Antes da academia, dava aulas na sua casa, como já falamos. Então esses são exemplos de dois artistas portugueses que já estão trabalhando dentro do contexto da academia criada em 1816. Aqui então chegamos nos artistas que vieram com a missão francesa, e essa nota é muito interessante, uma referência histórica muito bonita, porque é manuscrita por Le Breton, a famosa Nota de Le Breton, onde ele apresenta Dom João VI, dá para ler, nota dos indivíduos, está em francês, que vão oferecer sua indústria ao príncipe regente do Brasil. Monsieur Tonnet, pintor, membro do Instituto, com sua mulher e 5 filhos. Monsieur Tonnet eram parentes, escultor. Monsieur Debré, pintor de história, que é a categoria mais alta na academia, pintor de história. Você tem diferentes tipos de pintura e a pintura histórica é a mais valorizada, então Debré vem no topo. Monsieur Grandjean de Montigny, arquiteto. Então aí estão nessa lista apresentados esses profissionais. Como já disse, não são apenas pintores ou artistas. Vêm profissionais desde mecânico a engenheiros e trabalhadores com pele, fabricadores de medalhas e vários tipos de profissionais. Já anunciei e começamos de fato com o Grandjean de Montigny porque ele faz o prédio. Então, servindo a Dom João VI, essa é uma aquarela maravilhosa que eu vi no Rio de Janeiro e tem uma foto minha dela, onde ele apresenta projetos para Dom João VI. Chama atenção para essa decoração que eu acredito que nunca foi realizada, porque esse prédio existe até hoje e ele era alfândega. Vocês pensem o que Dom João VI queria ao fazer uma alfândega neoclássica. É como se fosse um grande aeroporto, ficava perto do porto, na Praça 15, naquele momento, né? E o que Dom João VI quer quando encomenda então uma alfândega neoclássica? Quer que o Brasil seja um país moderno. Os grandes viajantes, os navios que chegam diante de uma arquitetura que expressa modernidade. Então aí vemos Grandjean de Montigny na Praça do Comércio, vista do interior da Praça do Comércio e visita de Dom João VI. Então diz o texto que vai alterar, com o Grandjean de Montigny, se altera a estética dos prédios oficiais, dando-lhes uma face estética completamente diferente do barroco.
Então aqui temos um detalhe dessa decoração, e eu afirmo que ela nunca foi construída, porque o prédio hoje em dia, vou mostrar ainda a foto, ele não tem essas estruturas. Essa é a fotografia que eu tirei da própria Aquarela, numa das minhas visitas ao Museu Nacional de Belas Artes, onde havia uma exposição dedicada à missão francesa. Isso é de grande qualidade, é que isso está muito ampliado, um detalhezinho desse tamanho dessa aquarela, que não é muito grande, deve ter uns 50 centímetros de altura. Então aqui vemos o arquiteto mostrando para Dom João VI, acompanhado de padres e dignatários da corte, um projeto arquitetônico. Talvez seja o projeto da própria academia. Trabalho do Grandjean de Montigny, aquarela feita pela mão dele. Aí está então o prédio como ele é hoje em dia, a Casa França-Brasil, que é um centro cultural, próximo ao Centro Cultural do Banco do Brasil, toda uma área do Rio de Janeiro que vai ali da Praia do Flamengo com o Museu de Arte Moderna, passa pela Biblioteca Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, até chegar na Casa França-Brasil, ao lado do CCBB Rio de Janeiro. Pradier é o gravador. Ele vem para reproduzir imagens. Como já comentei em outra aula, a forma de divulgar essas imagens é fazendo gravuras. Não tem outro modo de compartilhar e divulgar, distribuir essas imagens. Fica pouco tempo no Brasil. Vai logo para a Europa com o pretexto de que aqui não havia condições técnicas, papéis, materiais, tintas, impressoras. Mas já registra aqui algumas imagens muito importantes para a nossa história, como esse retrato de Dom João VI, que depois Debré vai pintar. Então há um consórcio aqui de trabalhos, um faz o desenho, a gravura, o outro pinta, e são então as únicas imagens que a gente tem da corte no Brasil naquele momento. Se esses artistas franceses não estivessem trabalhando, nossa história ficaria sem registro. A importância deles é substituível. Temos aqui também, então, um desenho da chegada da arquiduquesa, né, será a Imperatriz Leopoldina, e Dom João VI, então, esperando. Essa imagem é muito interessante, porque temos aqui o rei ansiosamente esperando ela entrar na carruagem para ser levada para o palácio que está no fundo. Me chama sempre a atenção esses negros observando a cena tão descolados da formalidade. Isso daqui já é um pouco o Rio de Janeiro, onde essa classe mais na base da pirâmide está apoiada aqui provavelmente no próprio pé ali, informalmente, observando essa cena tão formalizada da corte. Mas essa gravura então é transformada em pintura, e aí temos o quadro feito por Debré, que não somente retrata a cena, mas também organiza a festa. Esses arcos que vamos ver em outras gravuras do Debré, essas estruturas decorativas, ele é que desenha e faz. Então Debré é um cara que, como se diz, chuta o pênalti, defende no gol e apita. Ele está em diferentes postos ligados à nossa história, registrando, fazendo parte das cerimônias, todo um trabalho de grande significação. Então, aí está Debré, estávamos falando ainda de Pradier, das gravuras e da transformação desses desenhos em pintura. Debré é o artista talvez de maior importância nessa missão, porque fica 15 anos no Brasil. É professor de vários artistas que, por sua vez, serão os diretores da academia, e registra o Brasil em 3 álbuns quando volta para a Europa, que fazem realmente um apanhado de diferentes aspectos da natureza, da sociedade, da urbanização, desses símbolos pátrios. Se diz que ele teria criado a bandeira do Brasil, talvez com a ajuda de Bonifácio, em diferentes versões, mas ele está inserido no começo da história da nossa nação de um modo totalmente intrínseco, interior. Então esse é um retrato, não é um autorretrato, feito por Araújo Porto Alegre, que foi o primeiro diretor brasileiro da academia, que quando Debré volta para a Europa acompanha Debré, o seu professor, e é um intelectual de grande importância no romantismo brasileiro, Araújo Porto Alegre. Então aí temos Debré, no ano que chega ao Brasil, já vai viajando um autorretrato numa estalagem, já pintando o país, e é dito dele então por um crítico de arte francês: a maior importância de sua obra, além do valor de um ensino que logo dará frutos, residiu paradoxalmente em sua capacidade de registrar o que estava prestes a desaparecer. Então ele estava registrando e ao mesmo tempo as coisas estavam desaparecendo. Os índios, a natureza, tudo que ele conseguiu ver já estava condenado a
ser destruído. Então, ele foi um artista, como se diz aqui, que registrou com suas aquarelas a primeira corte de uma dinastia americana. Aí está então a bandeira, como disse, há outras versões que afirmam que foi José Bonifácio, outros Dona Leopoldina. O fato é que entre setembro e dezembro de 1822 o pavilhão passou a ser utilizado para representar a nação após sua independência. A aquarela é do Debré, está nos álbuns dele de gravura. Aí está então quando ele volta à Europa. Essa é uma aula resumida, viu, jovens? A aula completa eu já compartilhei no AVA. Essa é a aula que eu resumo para tentar fazer uma videoaula menos extensa. Mesmo assim, é longa a nossa caminhada. Quando eu volto então à Europa, aí está a Viagem Pintoresca Histórica ao Brasil, álbum editado com diferentes aspectos. Quando estamos em aula, eu tenho mais tempo de comentar diferentes coisas aqui a ser dito, mas é só para citar, então, vocês saberem que esse álbum foi feito com 3 sessões, 3 tomos. No primeiro, Índios, aspectos da mata, da vegetação. Segundo tomo, representação de escravos, trabalho urbano, trabalhadores, práticas agrícolas. E já o terceiro tomo, divididos por anos, ele demora anos para finalizar essa obra, cenas do cotidiano, manifestações culturais, festas e por aí vai. Então aí estão os índios. Obviamente isso rapidamente deixou de acontecer. Esse aspecto etnográfico, antropológico, científico é justamente a busca de conhecimento ligado ao iluminismo. Então tem toda uma sistematização, esses artistas estão no contexto dessas viagens e dos grandes pesquisadores trabalhando com esse objetivo de algum modo registrar quase cientificamente o novo país, o novo continente, essa nova terra. E há aspectos muito curiosos. Por exemplo, aqui nós conseguimos ler: selvagens civilizados, soldados índios de Mogi das Cruzes. Então são soldados botocotudos, combatendo os botocotudos. Aqui temos esse índio embaixo à direita, já morto. Então seriam índios que já estão combatendo índios. Ele representa muito esses índios civilizados já em diferentes gravuras. Como disse aqui, um resumo. Na aula completa há mais imagens. Então aqui uma litografia que depois é aquarelada. Tem esse recurso de colorir depois essas gravuras. Aqui então a representação da estrutura social. Não precisa nem ser comentado esse sentido extremo do machismo. Chama atenção para essa negra tão elegante, quase parisiense em sua graça, com a flor no cabelo. O que estaria acontecendo aqui nessa família, onde as mulheres quase que árabes, com véus cobertas dos pés à cabeça, e no final de tudo os meninos escravos negros. Aqui as diferentes nações africanas, imaginem o que era isso no Rio de Janeiro, com os diferentes povos africanos, cada um com sua vestimenta, suas cicatrizes, suas marcas. Nessa gravura acima à direita vemos ali o Paço Imperial, do qual vamos falar já já, e o cotidiano de uma família recebendo visita. Então são aspectos muito vivos da sociedade. Como já disse, se não fosse Debré, Rugendas e outros artistas, não teríamos a menor condição de chegar perto do que fomos, do que somos. Aqui está então o chafariz do Paço Imperial, que é um assunto que merece ser comentado, porque isso existe até hoje. Então aqui era uma fonte onde os navios vinham buscar água, e os escravos também da cidade. Isso vinha dos Arcos da Lapa, do Rio da Carioca, que é o aqueduto que traz água então para ser bebida na cidade. O Arco da Carioca, o do Largo da Carioca, hoje em dia, onde passa o bonde para Santa Teresa, está lá ainda até hoje, né? Então temos aqui uma vista por Debré do chafariz. Ele chama a vista da Praça do Palácio no Rio de Janeiro. É o Paço Imperial, que existe até hoje. Hoje em dia é um centro cultural. Aqui então temos o detalhe dessa gravura que acabo de mostrar, com grande qualidade de detalhes, marinheiros, escravos buscando água nessas fontes. E numa das vezes que eu fui ao Paço Imperial, tinha uma exposição sobre o próprio paço, com vários painéis. Fotografei alguns e estou trazendo para vocês então algumas modificações e diferentes registros dessa fonte, que está ela numa cerimônia militar, Praça do Palácio.
Aqui num dia de festa, o Paço Imperial, alguma festa com o rei ali aparecendo. E aqui alguns registros que eu fiz dessa fonte, como ela está hoje. Então, foi aterrado, o mar já não está próximo, está bastante longe, edifícios modernos em volta. Aqui um exemplo à direita, embaixo, de arquitetura eclética, muito o Rio de Janeiro, no centro, é cheio desse tipo de arquitetura. E, infelizmente, também a decadência social. Essa figura deitada aqui aos pés do chafariz é um mendigo. Então, é a realidade dentro do passado, né? É doloroso ver esse passado e ainda tão triste. Voltamos então a Debré. Em muitas gravuras que eu até gostaria de mostrar. Vamos lá. Esse livro sobre o Morro do Castelo, vou mostrar somente essa gravura aqui. Aqui tem uma vista que se tinha do próprio Morro do Castelo, que já não existe mais. E temos aqui, então, não sei se vocês vão conseguir ver, o próprio chafariz e os barcos na frente. Então, essa era a vista que se tinha da entrada da Bahia, desde o Morro do Castelo. Esse é um belo livro com registros incríveis desse morro que foi arrasado. Aí estavam as ladeiras que subiam até o topo. Tinha um observatório astronômico também criado por Dom Pedro II nele. Então, deixa o Paço Imperial e a fonte para trás. Seguimos com Debré, que desenhava essas roupas, essas condecorações. O Fernando Cacciatori, quando menciona como o Brasil dava própria identidade a essa monarquia, menciona o manto de Dom Pedro I, desculpa, que não é um manto, ele diz é um poncho. Ele tem um buraco e ele bota a cabeça dentro, verde e amarelo, com penas de arara. Então já é uma tradução brasileira para essas tradições europeias, sempre valorizando esses aspectos nacionais. Aí está o poncho, as condecorações, a representação da sociedade, os dignatários, beijamão. Aqui, a aclamação de Dom Pedro I, imperador do Brasil. Ele, como já disse, não somente faz a bandeira e organiza a festa, como depois representa o que aconteceu. E aquela cena que eu mostrei de perto com a chegada da Imperatriz Leopoldina, e o castelo no fundo, e aquele arco, e aqui está a carruagem com Dom João VI esperando, é o que eu comentei. Debré faz os arcos, registra a festa, participa, ele está em todas as posições. Aí está novamente então essa cena vista agora de perto. E registra esse cotidiano das festas aqui, por exemplo, coleta de esmolas, já um aspecto talvez carnavalesco, com música e num momento de festa religiosa, mas com cachorro mijando. Ele chega num grau de realismo muito prosaico, muito cotidiano, sem idealização. Essa figura é muito comentada em sala de aula, porque é um livro de um crítico que fala muito da dificuldade desses neoclássicos que viveram a Revolução Francesa, que são republicanos, de se adaptar a uma sociedade com monarquia absolutista e escravocrata. Então, a idealização estética do neoclassicismo aqui, ela tem que se adaptar a essa realidade, não somente da natureza, mas também social. Fica citado, então, Rodrigo Naves, A Forma Difícil, onde ele vai comentar, inclusive, essa obra desse nobre chegando para trabalhar. Ele carrega só o guarda-chuva e quem traz as suas armas e provavelmente suas ferramentas de trabalho, seus objetos, é uma escrava descalça. Então aqui está representada todos os aspectos, né, sintetizados dessa submissão da escravidão, muito criticada por esses artistas iluministas. E pinta também, não somente faz gravuras, Debré e aquarelas, mas faz alguns quadros a óleo desses momentos mais importantes da criação da nossa nação. Então aqui a coroação de Dom Pedro I é um quadro que tem um detalhe que para mim é muito incômodo. Ele coloca no centro do quadro essa barriga com essa calça colada nessa figura. Isso me incomoda bastante. Mas o que ele pretendia provavelmente era imitar Davi pintando Napoleão, com toda a sua grandeza.
Mas, como disse, diante da presença da igreja e desse contexto não propriamente republicano, com certeza a sua estética se endurece e se prejudica. Paramos aqui então, continuamos com o Toné na próxima aula.